E já estamos recebendo aqui no Rancho do Grupo Independente a nossa entrevistada de hoje, analista de Relações Humanas, Laís Regina de Carvalho Schwartz, para falar da campanha do SESI sobre o Setembro Amarelo, que visa conscientizar o ramo empresarial para ajudar as pessoas. Tudo bem, Laís? Boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso rancho. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde Boa a todos tarde. os ouvintes, do Grupo Independente. Tudo bem. Laís, antes da gente falar em específico sobre a campanha do SESI, falar sobre a importância do Setembro Amarelo e todas as ações que ela envolve e também o que é o Setembro Amarelo, o que ele representa. Bom, é interessante, é importante a gente estar falando de Setembro Amarelo porque a gente está falando de saúde mental, né? A saúde mental e a visibilidade e esse tema ele tem sido pauta nos últimos anos, né? Cada vez mais, especialmente após a gente ter vivido também um período de pandemia. Estudos mostram que a saúde mental, no geral, assim, ela piorou, né? As pessoas estão mais ansiosas, estão mais depressivas, estão mais isoladas. E o Setembro Amarelo, então, né, que é uma campanha que já acontece há mais tempo, vem lembrar e alertar a importância da prevenção ao suicídio, né, e a saúde mental engloba ali. E o SESI, né, acompanha essa campanha e atua, né, fortemente na saúde mental, né, também como frente, né, dos seus serviços, para poder estar orientando e estar levando a informação a respeito da saúde mental, da prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo. É importante falar disso, né? A questão do Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, normalmente está mais aliado a questões familiares, né? Questões particulares, mas deve acontecer algumas situações também que envolvem o trabalho. Daqui a pouco a pessoa está ali se sentindo mal no trabalho, vai trabalhar todos os dias sem vontade, acontece uma ou outra situação. Vocês têm algum dado ou, enfim, informações de que isso acontece? E tem as empresas que trabalham especificamente, né, para situações do cotidiano, no dia a dia ali das empresas mesmo, ou foca mais na família? Ou é muitas vezes uma soma de tudo isso? Muito bem, Ricardo. Quando a gente for falar em suicídio, a gente vai falar em uma multiplicidade de fatores, né? Se a gente for pegar o que é saúde por si só, a gente já vai ter que saúde é um completo bem-estar físico, emocional e social. E nisso está englobado, então, né, a saúde física, a saúde mental e a saúde social, né, as relações também de trabalho, familiares. O SESI, né, como serviço social da indústria, ele se preocupa em levar para as empresas, levar para indústrias soluções, né? E em termos de saúde mental, de Setembro Amarelo, nós temos um portfólio muito grande de produtos que oferecem para as indústrias serviços como atendimento psicológico dentro das empresas para os seus colaboradores, grupos, né, palestras, workshops, desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes, tudo isso pensando na saúde mental do colaborador e na qualidade de vida dentro da empresa. Falando no suicídio, nas questões de saúde mental, envolve múltiplos fatores. Geralmente não é uma coisa só. Nem sempre é aquela pessoa que tem uma doença mental, ou muitas vezes ela já tem, como uma depressão, uma ansiedade, não foi muito bem tratada, mas as outras questões vão acarretar e vão aumentar, né, a sua ideação, o seu desejo de acabar com essa vida, né? E as relações no trabalho, o se sentir pertencente, né, ter um propósito de vida, conflitivas nos relacionamentos e nem sempre só familiares, às vezes dentro do ambiente de trabalho também. Assim como, né, uso de álcool, uso de drogas, isso tudo vai estar influenciando e vai estar somando fatores para que essa pessoa aí não consiga enfrentar suas dificuldades e decida, então, pelo ato, né, de acabar com a sua vida. Então, o SESI leva até as indústrias soluções para melhorar o ambiente, para que tenha mais qualidade de vida e mais saúde dentro das indústrias. Laís, a gente escuta, às vezes, infelizmente, quando acontece o pior, alguns amigos, familiares dizerem por que não conversou comigo, por que não pediu ajuda, como que eu não vi que essa pessoa precisava de ajuda. Quais são alguns dos sinais para as pessoas que estão ao redor perceber, não, essa pessoa precisa de ajuda, mesmo que ela não fale, mesmo que ela negue, eu vou procurar ajuda e vou tentar ajudar ela? Interessante, Gabriela, porque a gente tem feito um trabalho essa semana em algumas empresas de falar um pouco sobre isso. E o que eu tenho perguntado para as pessoas é: quantas pessoas passam por você?
passaram por você hoje? E aí elas, não sei, muitas. E quantas você de fato reparou? De fato olhou nos olhos, de fato percebeu e perguntou como aquela pessoa está? Assim, às vezes, é na nossa família também, no nosso grupo de amigos, nas nossas relações de trabalho. A gente está tão envolto nas nossas questões que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de olhar para o outro e não percebe que aquela pessoa está pedindo ajuda. Como ela pode estar pedindo ajuda, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho. Às vezes, pessoas que começam a faltar muitas vezes, começam a se atrasar, né? Estavam super animadas e motivadas e, de repente, elas começam a se isolar no ambiente de trabalho, elas já não conversam, elas estão cabisbaixas, elas falam frases do tipo, estou cansada disso, ou até mesmo, né, eu penso em acabar com a minha vida, eu quero me matar, eu quero sumir. Falam que quem comete o crime contra a própria vida não avisa, mas então não é uma verdade. Tem algumas pessoas que dão esse sinal efetivo e acabam fazendo mesmo. Isso não é verdade, né? Isso, a pessoa não acorda num dia e pensa que ela quer se suicidar, porque o suicídio é um ato drástico de um sofrimento que já está muito grande. Então, tem sim como a gente ir dando conta de algumas questões. Às vezes, em casa, a gente não consegue, mas no ambiente de trabalho, os colegas estão percebendo que algo não está bem, né? Às vezes na universidade, às vezes em outros grupos que ela frequenta, né? Então, é mito que quem fala não faz. A gente tem que estar atento e tem que saber que aquela fala, toda essa questão corporal, o olhar, isso tudo vai dar indícios de que aquela pessoa não está bem. Só que muitas vezes, se eu também não estou bem, se eu não me conheço, se eu não tenho essa clareza dos meus sentimentos, eu não consigo perceber muito bem o outro e muitas vezes eu também não sei nem como ajudar e como acolher aquele sofrimento que o outro está me demandando. Essa pergunta que a Gabriela fez é o que a gente muitas vezes escuta. Quem se suicida ou quem quer se suicidar não avisa, mas então, pelo que você está falando, é algo diferente. E a gente tem que ficar de olho sempre, né? Quando a pessoa fala, e eu acho muito forte quando a pessoa fala em querer tirar a sua vida, é porque realmente a situação, ela já chegou num ponto que o copo está quase transbordando, se é que já não transbordou, né? Então, temos que sim ficar muito atentos. Mas eu diria que a maioria das pessoas não chega a esse ponto, né, Laís? Mas tem problema de depressão, tem problema de ansiedade, de outras situações. Então acho que é importante também a gente falar sobre isso, né? As pessoas que de repente não precisam chegar a esse ponto, mas que possam se tratar para justamente daqui a pouco ter uma vida normal de novo, né? Isso. Eu digo também que todo mundo tem que ter uma psicóloga para chamar de sua. É importante a gente fazer terapia, assim como a gente vai no médico fazer nossos exames de rotina. Porque todos nós temos sentimentos, a gente passa por problemas, dificuldade de relacionamento, né? Seja familiar, seja no trabalho, seja com amigos, dificuldades de autoestima, né? Então, todos nós enfrentamos, vez ou outra, até uma mudança de ciclo, né? Eu vou me aposentar, eu vou mudar de emprego, eu vou ter um filho. Tudo isso vai gerar uma série de reações psicológicas que precisa ser cuidada. E, nesse sentido, a gente está aqui, enquanto SESI, falando de Setembro Amarelo e falando de suicídio, mas o nosso trabalho dentro da indústria e o que a gente oferece para as indústrias é justamente a gente poder levar qualidade de vida, poder levar saúde mental para aquele colaborador, para que isso tenha um reflexo positivo, inclusive dentro do seu trabalho, né? Para que o trabalho seja uma fonte de prazer, como ele deve ser. Né, uma fonte de proteção, e aí a gente falando em suicídio, o trabalho ele pode ser uma fonte de proteção. Se eu tenho boas relações no trabalho e daqui a pouco eu tenho uma dificuldade, eu vou falar com alguém ali, eu vou falar com o meu líder, eu vou pedir ajuda para alguém ali, não vou deixar que o copo transborde. Quem comete suicídio, ele não quer acabar com a vida, ele está tentando acabar com o sofrimento. E o sofrimento a gente sempre consegue acolher, a gente sempre consegue ajudar. Com a vida a gente não consegue reverter. E Laís, esse trabalho feito dentro das indústrias, o que vocês recebem de feedback, de retorno de pessoas que talvez estariam entrando numa depressão mais profunda, recebem essa conversa, né, essa orientação, dão um passo atrás, repensam a vida, eles também falam para vocês que mudaram em decorrência desse trabalho? A gente tem feedbacks muito bacanas, né? Tanto do lado do empregado, do funcionário, né, que se sente acolhido pela empresa, sente que foi olhado, sente que está sendo cuidado e se sente seguro no ambiente de trabalho para, inclusive, se desenvolver pessoalmente, assim, como pessoa e como profissional, para crescer.
quanto os feedbacks das próprias indústrias, das próprias empresas, né? De aumento de produtividade, de um ambiente mais colaborativo, né? Da diminuição da rotatividade dos funcionários. Então, a gente percebe, por isso que a gente trabalha muito, né, nesse portfólio de serviços do SESI, pensando na saúde mental do trabalhador, porque a gente percebe e a gente acredita o quanto isso influencia e quanto isso é um ponto a ser desenvolvido também pelas empresas, né? Porque tem resultado bom para todo mundo, né? Tanto para o empregado, tem resultado bom para a empresa, que fica satisfeita também em estar cuidando do seu colaborador, em estar daqui a pouco desenvolvendo a sua equipe de uma forma positiva, e aí a gente recebe esses retornos e isso também nos motiva a levar essa informação adiante, né, até indo até as empresas, as indústrias e falando sobre o trabalho e mostrando que tem resultados. E pensando no colaborador, então, ele está precisando de ajuda, como é que ele faz? Ele procura o seu chefe, ele procura direto o SESI, vai ter uma psicóloga, um psicólogo para chamar de seu também, aquilo que você falou, isso é gratuito, como é que funciona, né? O SESI, ele presta o serviço, então, diretamente às indústrias. As indústrias contratam os nossos serviços. Nós temos um portfólio bastante variado, que vai desde a saúde mental, isso que a gente está falando, que pode ser o atendimento psicológico em company, onde um psicólogo se desloca até a empresa por determinado período contratado pela indústria, até mesmo workshops, né, sobre saúde mental, sobre determinado tema que a indústria está percebendo que precisa ser trabalhado nos seus colaboradores. Palestras, né? A gente trabalha todo com essa questão e também uma gama de outras, né? Envolvendo a saúde então. Individual também. Mas a indústria contrata o serviço do SESI. E né? quantas indústrias atualmente participam desse? São muitas? São muitas, não vou saber te precisar assim, um número, mas a gente pode pensar que o SESI está em toda, né? Em todos os lugares. Então, a gente tem várias indústrias da região que a gente atende, né? Como em todo o Rio Grande do Sul, né? Em caso de uma empresa menor, que não se trata de uma indústria, também consegue fazer essa parceria? Ou aí é específico a indústrias? Pode ligar lá para nós, né? A gente escuta todos, a gente conversa, a gente senta junto para pensar soluções. Se daqui a pouco a gente não puder atender aquela demanda ou aquela pessoa precisa de uma coisa que a gente não tem a oferecer, a gente ajuda a pensar juntos soluções e talvez sugere, né, encaminhamentos. Então, precisando do serviço do SESI, liga para lá, agenda, né? Fala com o pessoal responsável que eles vão dar as informações certas e vão fazer todo esse contato para que a gente possa levar o serviço que eles precisam, né? E também, né, tá auxiliando para a melhora da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar de todos os colaboradores e das empresas. Muito bem. Laís, obrigado pela presença hoje aqui, né? A Laís que por muitas vezes foi até a Rádio Independente, ainda trabalhando na APECAM, hoje está trabalhando no SESI, um desafio novo aí à frente, mas sempre com esse conhecimento, né, de causa, falando conosco aqui no Grupo Independente, hoje no nosso rancho aqui no Parque Professor Teobaldo Dick. Obrigado pela tua participação e um bom trabalho, sucesso aí na nova jornada. Muito obrigada, agradeço o espaço. Quero só deixar um convite também, a gente está com uma corrida do SESI, Correr Faz Bem, no dia 25 de setembro. Acessem o site do SESI, dá tempo para se inscrever. É uma corrida beneficente, né? Além da pessoa se inscrever e estar doando alimentos, ela ainda recebe um kit da corrida e tem a chance de conhecer o Cristo Protetor Encantado, que a corrida vai ser de lá. Então, se você quiser saber mais, entra lá no site, conhece, né, essa corrida e se informa mais e participa. Muito obrigada pelo espaço. Tá bom, obrigada. Essa Laís Regina de Carvalho Schwartz, ela que é analista de relações humanas, conversando conosco, falando da campanha do SESI nesse Setembro Amarelo, a importância da conscientização e também outras programações aí do SESI.